Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo principalmente para os meus pacientes e os meus alunos que ainda têm dúvidas em relação sobre a importância da anatomia facial na realização de alguns procedimentos estéticos, principalmente procedimentos relacionados à toxina botulínica. E aí eu queria falar para vocês, inclusive estou utilizando um filtro com várias movimentações faciais e vocês percebem que a nossa musculatura ela está sempre em bastante movimentação. Elas estão totalmente integradas e o conhecimento dessa anatomia se torna essencial para a realização de uma boa técnica. E aí eu queria dizer para vocês que agora eu vou falar sobre a funcionalidade de alguns músculos que podem influenciar de forma muito positiva no seu tratamento. Então vamos lá, eu vou começar falando sobre as áreas. Nós dividimos a nossa face em alguns terços, como terço superior, terço médio e terço inferior. O conhecimento de cada um desses músculos se torna muito fundamental para que você consiga realizar técnicas que sejam proveitosas e maximizadas para o seu paciente e que também tragam resultados excelentes. Então, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que nessa região de terço superior, nós temos 3 músculos que participam do processo de movimentação. Vocês percebem que eu estou falando e as minhas sobrancelhas, elas estão em constante movimentação. E aí, durante a aplicação da toxina botulínica, tanto no músculo frontal quanto no músculo prócero, que é esse músculo aqui, que está bem aqui na região do meio, entre as sobrancelhas e o músculo corrugador do supercílio, são 3 musculaturas que estão na funcionalidade de... Com a aplicação da toxina botulínica nessa musculatura, eu consigo fazer o arqueamento da sobrancelha e a diminuição das rugas que estão aqui, ó, entre as sobrancelhas, na região que conhecemos como glabela. Uma outra musculatura que eu queria falar para vocês é a musculatura da região orbicular dos olhos. É uma musculatura que também influencia bastante, principalmente naqueles pacientes que possuem os famosos pés de galinha. Então, nós também podemos fazer a aplicação de toxina nessa área, assim como nós também podemos fazer a aplicação de toxina no músculo nasal e em músculos que estão participando do processo de funcionalidade da região do terço médio da face, tá? E aí eu quero falar agora para os pacientes que possuem uma indicação, uma disfunção chamada de sorriso gengival. Tá? Vocês conhecem bastante como sorriso gengival, que são aquelas pessoas que quando sorriem mostram bastante a gengiva, tá? Eu não vou conseguir fazer para vocês porque eu não tenho essa indicação. O músculo levantador do lábio e da asa do nariz, o músculo zigomático maior e zigomático menor, todas essas musculaturas, elas podem estar participando do processo de melhora do sorriso gengival após a aplicação da toxina. Todos os músculos que participam do levantamento do lábio e o levantamento da região de terço médio. Esse ponto é chamado de ponto de Yonsei. Então, ele fica basicamente cerca de 1 centímetro ou 1,5 centímetros após o finalzinho da asa do nariz. E a aplicação da toxina botulínica pode fazer o relaxamento dessa musculatura, trazendo uma melhor funcionalidade na disfunção do sorriso gengival. Uma outra musculatura que também pode ser utilizada em alguns tipos de tratamentos é a musculatura da região orbicular da boca, tá? Então, principalmente naquelas pessoas que formam fumantes e pessoas que formam os famosos códigos de barra, a toxina botulínica e os fios de sustentação também podem ser aplicados. Algumas outras funcionalidades de musculatura que acabam sendo utilizadas por áreas diferentes, por exemplo, o pessoal da odontologia utiliza muita musculatura para o tratamento de patologias como bruxismo, por exemplo, e aí algumas outras disfunções que nós não tratamos dentro da biomedicina, mas eu queria chamar a atenção para o músculo masseter, que é um músculo que também participa aí de vários tipos de tratamentos, principalmente na odontologia, e quero falar desse músculo aqui, o músculo mentoniano. Vocês sabem que alguns pacientes, eles possuem aquela indicação do queixo que a gente chama de queixo celulítico, que é aquele paciente que acaba movimentando essa musculatura e formando aquelas bolinhas que parecem mais uma celulite. A aplicação da toxina botulínica nessa musculatura em específico também pode gerar uma certa projeção da face e a diminuição desse queixo celulítico, desse aspecto celulítico no queixo. Tá? Então é isso, eu queria mostrar para vocês